Tô aqui com o meu grande amigo o Renan, tá? Eu conheci o Renan aí numa dessas empreitadas aí em obra, e o Renan é técnico em edificações. Renan, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional aí pra gente. Bom dia, Pompeu. Assim, cara, minha trajetória eu comecei assim em obras desde os meus 21 anos de idade, né? Comecei como ajudante geral, então tipo assim, era o cara que era orelha seca. Aprendi muito com alguns pedreiros que eu trabalhei junto, né? Trabalhei também no ramo de manutenção predial, tenho formação de elétrica, marcenaria, Bem drywall, rodado cara, aí já. assim, tudo um pouco. Pintura, tenho até um curso pela Subvinil, né? Então, assim, Legal. sou o profissional, se assim dizer, que começou lá de baixo. Então, sei o que é o lidar ali no dia a dia com o funcionário, sei o que ele passa ali nos apertos. Me formei em tecnificações em 2007, né? E daí em diante eu comecei a exercer mais essa função de liderança, no caso, né? Então a minha trajetória de construção civil, se eu não me engano, já tem em torno aí de uns 10 a Legal. uns 12 anos. E acredito que eu vou ajudar muito aí no seu conteúdo, né, para construção civil e de entendimento até mesmo para algumas pessoas e futuros líderes, né? Show de bola. Então, Renan, a gente vê aí muito profissional chegando aí na obra, bonitinho, engomadinho, sapatinho limpo, diploma embaixo do braço, mas fala pra mim, o que essa pessoa consegue lá dentro da obra, chegando dessa maneira, se portando deste modo, com o encarregado, o pedreiro, o líder que esteja ali e o oficial? Será que ele já consegue passar dessa maneira uma linha exata de comando? Ele já consegue passar ali, demonstrar a autoridade, chegando assim todo engomadinho, todo bonitinho? Não que eu seja contra disso, tá? Não que eu seja contra, mas pela tua experiência, tá? Pelo teu know-how muito grande aí de obra. Explica aí pra mim, explica aí pra gente como que passa essa impressão quando a pessoa, o profissional chega na obra dessa maneira. Cara, isso é uma das coisas que eu aprendi muito com o decorrer dos anos das obras que eu já enfrentei, né? Desde lá do tempo de ajudante, né? O que acontece muito é que as pessoas que vêm da faculdade, ela vem com uma mentalidade de alguns, não vou falar que são todos, né? De prepotência, até mesmo de arrogância, porque eles não entendem que um serviço braçal não é a mesma coisa que um serviço que uma pessoa que tá ali na teoria, tá no computador, tá sentado no ar-condicionado. Ele não entende que carregar um saco de cimento de 50 quilos não é a mesma coisa que mexer no mouse. Ele não tem esse entendimento. Então, tem muitos profissionais que se formam na área de engenharia que vê um pouco até mesmo com arrogância. Só pra você ter uma ideia, trabalhei com um engenheiro, né? Numa empresa que eu fiquei durante uns 6 anos. Ele já estava como técnico já de edificações e a gente estava num bate-papo, a gente conversando, né? Numa reunião, e eu comentei isso pra ele, né? Eu falei assim, cara, a gente tem que saber o que a pessoa tá fazendo. Ele virou pra mim e falou assim, não preciso saber não. Eu só tenho que ver lá um escrito por cima, mas eu não preciso saber fazer o serviço. Eu questionei ele e falei assim, tá, você não precisa saber fazer o serviço. Mas como é que você sabe que o serviço está sendo feito com qualidade? Aí ele já deu aquela travada. Então, assim, o que acontece que não são todos os engenheiros que são assim, tá? Também já trabalhei com um engenheiro que chegou no mestre de obras, que chegava até mesmo na gente ali no dia a dia e falou assim, cara, como é que o cara faz um traço de massa? Como é que faz? Ia lá, conversava. Então, assim, existe dois tipos de profissionais. O que acha que sabe e o que sabe, mas está aprendendo mais ainda. Porque o canteiro de obras é um local que você aprende todos os dias. Não é um lugar que você já chega, eu tenho 5 anos de faculdade de engenharia, já sei tudo, sabe? Não. Porque quando você pega um pedreiro que tá enganando você num traço de massa, que tá tendo um consumo muito alto, beleza, você tá indo lá e tá comprando material. Mas por quê? Você não teve a humildade de chegar até mesmo nesse profissional e entender o que ele tá fazendo. Quanto tempo que ele gasta para fazer essa atividade, né? O cara que tá ali na obra, ele cansa, ele tem que ter as pausas dele. Então, assim, o cara que se forma em engenharia, muitas das vezes, ele não tem humildade. Ele não tem a humildade de entender, eu tô entrando aqui nesse campo, deixa eu ver aqui o mestre de obras, vou sentar, vou conversar com ele, porque é um cara que manja muito. Pra você ter ideia, eu trabalhei também numa construção civil, que o mestre de obra, e assim, uma empresa grande, né? Não pode falar o nome aqui, mas é um elogio até bom, porque assim, o cara, o nome dele é até Maranhão, você pode falar, né? O nome dele era até Maranhão. Não, nome não, né? O vulgo dele, né? O vulgo dele era Maranhão. Aí, em obra, raramente a gente sabe o nome da pessoa. Só ô Bahia, ô Maranhão, ô Piauí. São os vulgos de obra, né?
É os vulgos. Então, assim, esse Maranhão, mestre de obras, o cara tinha, que acho que quase 30 anos de obra, cara. Legal. E assim, uma empresa grande, alto padrão, trabalhei ali no Butantã. Cara, ele tocava a obra sozinho, sem brincadeira nenhuma. No dia que o cara faltava na obra, parecia uma guerra. Os engenheiros ficavam perdidos. Olha. Os técnicos de educação que estavam lá ficavam perdidos. Eu prestava serviço lá, né? Que a minha empresa fazia instalação de marmoraria. Trabalhava só com parte de mármore. Meu, era muito louco, porque assim, meu, o Maranhão não tá aqui. E agora? Liga pra ele, que não sei o que. Eu ficava observando. Ele era a mente da obra. Então tinha engenheiro lá que falava, meu, ele tem que estar na obra. Então assim, o cara não podia faltar, mas não podia ficar doente. E isso é uma coisa que acontece. Não podia ficar doente. Então assim, você vê que falta o conhecimento das pessoas e ter também a humildade. Tem muito engenheiro, cara, que tipo assim, ele não entende nada do que tá acontecendo. Só que, não, eu quero que seja feito desse jeito. Você fala, cara, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Não, tem que ser desse jeito, se não fizer desse jeito, vai dar... Beleza, você faz o que ele pede. Aí o que acontece? Ele tira o campo dele fora. Ele não vai assumir o que ele fez de errado. Ele vai jogar em quem tá abaixo dele, que pra mim, esse é um dos maiores erros que acontece no Brasil. Falando na cultura brasileira. Pode falar. E o de encontro aí, tá? Esses depoimentos que você tá trazendo aqui pra gente. Então, a gente já sabe, a gente já tem esse tipo de expertise. É claro, o próprio nome já diz mestre, mestre de obra. Então, ele domina todas as áreas ali, na carpintaria, muito provavelmente ele já foi servente de obra, hoje em dia é ajudante, né? Nem usamos mais esse termo servente de obra, né? Agora é ajudante ou peão, né? É peão. Não, o pessoal gosta de uma palavra mais requintada, colaborador. Colaborador. Tá? Então, esse mestre de obra é uma pessoa que tem uma bagagem gigante em obra. Então, ele conhece, é óbvio, que todo método que ele utiliza, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é empírico. É uma pessoa que não teve os 5 anos de estudo, não teve aí provavelmente uns 2 anos uma tecnologia, não teve um curso técnico, mas ele entende muito o quê? Na tentativa e erro. Então, no passado, ele já cansou de fazer e dar errado, que ele aprendeu. Foi ali, cunhado. Não, no canteiro de obra. É onde a criança, onde o filho chora e a mamãe não vê. É ali, ele já tomou vários esporros, já tomou carcado, ele já sofreu. Então, tudo para ele ali não é novidade. Então, a pessoa, o profissional que está começando agora, está no meio de carreira, está naquela transição de escritório para o canteiro de obra, já vem com a mentalidade de que sabe tudo. Mas não se compara ao conhecimento dessa pessoa, não se compara de quem viveu no canteiro de obra. Então, isso é muito importante para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão engajados aqui no canal, entender que o mestre de obra, 90% das vezes, ele tem essa postura de comando na obra. Então, não é que ele é uma pessoa ríspida e enérgica, ele é uma pessoa que tem argumentos técnicos, argumentos persuasivos e principalmente bagagem. Não que vocês não devam questionar, perguntar, olha, dessa maneira, por que você está fazendo? É melhor dessa maneira, dessa forma. Porém, essa pessoa, ela é o mestre da obra. Então, só uma adenda aí, mas pode continuar aí, Renato. Muito boa essa informação aí. Um amigo meu ali falou que isso pra mim marcou minha vida. Ele falou assim, cara, na sua vida pode tirar tua saúde, seu dinheiro, sua casa, pode tirar tudo, mas o seu conhecimento não se tira. Então, assim, é uma das coisas que eu aprendi. E é uma coisa que eu falo pras pessoas, cara, você quer ser um bom profissional, tenha a humildade de você às vezes não entender algo, você entendeu? Não é que você vai, mas você vai estar tirando o seu poder de liderança. Não, porque assim, você pode aprender com um funcionário algo que você não sabia. Opa, exemplo, eu tenho que fazer um conserto numa porta de madeira que ela tá pegando. O que eu posso fazer? Vou colocar uma chave de fenda embaixo para dar aquela nivelada, você entendeu? Pra você colocar o parafuso novamente. Tipo assim, você não sabia disso, mas você tá vendo o cara fazer. Por quê? Essa experiência que você tá absorvendo, você vai passar pra frente. Putz, o cara tá fazendo uma instalação de porta, você tá fazendo aquela ronda ali periódica, você deu aquela olhada, mano, sei. Peraí, o campeão, faz favor, pega a chave de fenda, coloca aqui embaixo só pra ela nivelar. Cara, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é isso que às vezes falta pra eu coloquei esse exemplo pequeno, mas isso aqui falta às vezes na parte do pessoal que é da engenharia. Cara, você tá saindo da faculdade cru. Então, assim, o que você tem que fazer já no campo de obra? Você tem que observar, conversar com o mestre de obras, acompanhar o dia a dia, porque você falar de metas e você não tá vendo o que tá acontecendo é outra história, você entendeu? Teve uma vez, só pra você ter ideia, eu tenho esse costume
costume, porque isso eu aprendi com um profissional que eu fiz engenharia, né, na realidade, não consegui concluir, mas eu vi isso de um cara que isso me marcou. Ele falou assim, era engenheiro até de produção na realidade. Ele falou assim, cara, como é que eu vou saber se o funcionário tá fazendo algo errado ou certo? Aí você olha assim, é verdade. Quanto tempo que esse cara gasta? Parece besteira, mas tipo assim, peraí, eu vou pegar um cronômetro e vou cronometrar, disfarçadamente, óbvio. Você vai chegar pro peão e falar assim, vou cronometrar o tempo que você gasta aqui. Não, você vai chegar lá, conversa com o cara, bom dia, beleza. Clicou lá, deixa o cara falar, não, vou continuar trabalhando aí. Você dá aquele migué, você viu quanto tempo o cara gastou pra fazer um reboco de uma parede. Opa, então já sei, eu sou líder, já sei que esse cara gasta pra rebocar 1 metro, 2 metros aqui em torno de 7 minutos. Saca? Tipo assim, então eu já posso colocar lá no meu cronograma que esse cara vai gastar esse tempo. Aí eu posso calcular a pausa dele de 15 a 20 minutos, um exemplo. Então assim, você vê que as pessoas não têm isso, cara. Ele fala, não, tem que ser feito. Tá, mas quanto tempo que o cara vai gastar pra fazer isso? Quantos dias? E os caras não sabem. Então, assim, tem coisas, Pompeu, que eu vejo que na engenharia do Brasil, não vou falar que são todas, que existem métodos e métodos, né? Eu trabalhei até numa escola também, acho que o nome da escola pode falar que não é uma crítica, eu acho que é uma opinião top. Eu trabalhei um tempo no Senai. Não tá Senai. vazamento lá não, né? Não. Eu trabalhei um tempo no Senai e eu falo isso pra você com o maior respeito, cara. Eu trabalhei no Senai e o Senai era uma coisa tipo de louco. Era tipo assim, questão de programação e organização 100%. Os caras sabiam o tempo que você gasta de atividade, e lá eu absorvi isso pra minha vida profissional. E coloquei isso mais na minha vida. Falei, não, cara, tem que ser um negócio assim. Você entendeu? E tem muitos profissionais que se formam em engenharia, vê um técnico de edificações tendo esse comportamento, o que põe na cabeça dele? Já aquela ameaça, o cara queimando lugar. Porque você foi mais, se assim dizer, qualificado do que ele, e ele se sente ofendido, se sente até, tem que tirar esse cara daqui da empresa, eu tenho que criar algo pra tirar ele daqui, que esse cara tem mais conhecimento do que eu. Exatamente. Só que porque o cara não tem a humildade de falar assim, mano, vou aprender com ele, vamos conversar com ele, fazer um feedback. Pô, cara, assim, tô começando agora, isso não tem problema. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem engenheiros e pessoas que passaram na minha vida e já tiveram essa visão. Não, peraí, você tá correndo, eu vou conversar com ele ali. Como é que você sabe disso? Aí você explica, não, porque eu era ajudante, sei quanto tempo que gasta, tem tudo aquilo que num canteiro de obra as pessoas não entendem, que é o famoso molejo, você tem que ser flexível. Você entendeu? Canteiro de obra, tem canteiro de obra que não tem só uma empresa, tem vários terceirizados. Aí às vezes tá faltando um material que o cara tem, que tá ali do lado, se você não cria uma amizade com a pessoa, o cara pode te socorrer, você entendeu? E tem muito engenheiro que não entende isso. O cara na cabeça dele tem que ser aquele mundinho fechado dele ali, se não fizer do meu jeito não vai dar certo. Tem engenheiro que às vezes não sabe nem ler uma planta. Cara, tipo assim, eu já vi muita coisa que era coisa de louco. Você chegar num cara e falar assim, cara, mas no desenho aqui tá falando que essa viga tá 1 metro pra cá, mas você mediu aqui, você fez a medição pra ver se essa viga tá batendo no lugar certo? Não, pode ir lá fazer que vai dar certo. O que você tem que fazer? É que hoje em dia tem isso, né? Você pega o celular, filma, mostra pro cara. Antigamente não tinha. Não. Entendeu? Hoje em dia tá mais fácil. Aí você tinha que levar o cara lá, porque o cara já não queria ir, porque tem isso também. Eu tenho que ir, você não consegue explicar, você explica pro cara. Não, o desenho tá certo. Beleza, você vai lá, pega a medida e fala, tá errado. Aí você tem que mudar totalmente o desenho, fazer umas builds, mudar, e muda. Então, assim, tem engenheiro que, tipo, ele acha que tudo já é fácil, tudo é tranquilinho. Não é, cara. Você entendeu? Tem muita coisa dentro de obra, por exemplo, falta de material. Velho, tipo assim, tem situações e situações, empresas e empresas, você tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo assim, cara, é uma coisa que não pode faltar. É o óbvio, né? Renan, já que você entrou nesse tópico aí, ó, tá? Acho que a gente pode, até com o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está acompanhando o conteúdo, entender um pouquinho mais, tá? Vamos dar uma explanada, tá? Breve, sobre esse ponto aí. Vamos lá. Renan, a gente entende que em obra, quem está à frente tem que ser uma pessoa que tenha postura de comando. Ela não pode ser que nem você passou muito rapidamente aí, mas perfeitamente, de uma forma
bem inclusiva, tá? Para todos vocês aí que estão assistindo a gente vão conseguir entender aí o conteúdo da mensagem que foi passada, é que a pessoa ela não pode simplesmente chegar e achar que ela é dono daquele espaço, tá? Ela tem que ter o quê? A humildade e entender que ali existem pessoas que saíram de sua casa, estão ali muitas das vezes chateado com alguma coisa, brigou com o gato, cachorro, papagaio, fugiu, não sei, mas provavelmente ela está passando uma situação, na maioria das vezes, uma situação financeira, tá? Muito delicada. Tá? Então essa pessoa, ela quer cumprir o dia dela, Aí chega na obra, tá? Começa a gritar, começa a ralhar, pô, era pra você fazer isso, pô, tá muito devagar, vamos que a gente tem meta, a gente tem prazo, tem que entregar, vamos, corre aqui. Cara, essa pessoa não vai entregar um produto final com qualidade, não vai. Aí cai naquilo que você comentou. Vai enrolar, vai dar aquele migué, vai encostar, tá? Aí se ela tem algum tipo de vício, principalmente do fumo, ela vai sair, vai fumar um cigarro com muita calma. Hoje em dia, o terror das obras, tá? Existem até algumas leis aí, não sei se propriamente dito são leis, tá? Mas são regras internas da empresa. Olha, funcionário não pode fumar no ambiente de trabalho, tal, e etc. Por quê? O celular hoje, cara, é uma forma de distração, assim, absurda. Tá? Então, se esse líder, se essa pessoa que está à frente ali, que está no comando, tem essa postura, tá? Não entende como lidar, tem aquela flexibilidade, o serviço não vai. Aí chegando no tópico do cronograma, cara, essa pessoa, tá, que está liderando ali, que está à frente da obra, ela precisa ter o quê? É lógico, tá? Primeiro, ser vista como uma pessoa espelho, como uma pessoa responsável ali, que tem o poder ali de ter o conhecimento, mas também de ter essa gestão de pessoa e entender que as pessoas elas precisam ser direcionadas. Tá? A título de exemplo, cara, é fato, e eu já comprovei, é por experiência mesmo aí de mais de 30 anos aí no canteiro, logo nas primeiras horas, olha, bom, vocês pegam essa dica aí, ó, tá? Logo nas primeiras horas do dia na obra, tá? Independente se faz reforma, independente do lugar, só pode entrar às 8, às 9, mas geralmente e nacionalmente, o horário de canteiro de obra é a partir das 7 horas da manhã. Exatamente. 7 horas, tá? Se você às 6h40 não tiver no canteiro já com as metas definidas de como vai ser o dia, gente, vai ser um terror o dia de vocês. Não vai ser nada produtivo. Porque, ó, basicamente, 20% do teu dia estão ali resumidos nas primeiras horas. Se você deixa, dá para 7 horas, o funcionário, o empreiteiro, chega no canteiro, vai tomar um café, vai fumar um cigarro de 7, já vai para 7h30, aí depois você vai fazer aquela reunião de equipe para poder mostrar as atividades primordiais que precisam ser executadas durante o dia, começar a trabalhar 9 horas da manhã. Quantos por cento do dia já foi perdido? E se você tem uma micro, uma pequena empresa, ou realmente você tem a sensação de que você precisa produzir, faz a conta. 2 horas por dia de uma equipe de 10 pessoas. Qual o valor que vai dar? Pega isso. Não vai muito longe não. Qual o valor da tua hora dentro do canteiro? É valor, não é preço, é o valor. Então, as pessoas elas precisam entender que o dia ela não começa ali a partir das 7 horas do dia no canteiro. É muito antes, né? Então, a produtividade, cara, ela precisa ser montada no início do dia com clareza. Acredito que nessas empresas que você passou... Só um minutinho, eu tô indo pro quarto aqui, porque o vizinho começou a furar a parede logo agora. Furar a parede? Tá em obra, pô. Está em reforma aí, ó. Então, Vaso, só pra você ter ideia, o que acontece assim, você colocou uma coisa aí que é primordial, né? Todos os lugares que eu trabalhei, eu ouvi uma vez um funcionário falar assim, ser bem realista. Primeiro horário, é o primeiro horário que a gente tem que trabalhar que tem que ter produção. Porque o restante, cara, é incrível. Por quê? Claro, entra a questão do ser humano se cansar, porque isso conta, não adianta, e que é uma das coisas que muitos engenheiros não entendem, que a administração muitas vezes não entende. Eu quero que entregue. Cara, o cara tá cansado, eu estou vendo. E o cara tá lá se arrastando e ele entrega, mas assim, você tem que fazer hora extra, que é o que acontece muitas das vezes, que eles não querem que faça hora extra. Você entende? Eu quero que faça, mas eu não tenho às vezes nem tanta mão de obra, mas eu quero que entregue. Aí só que assim você fala, mas não tem como. Então, isso que para mim é uma das coisas que eu vejo que falta muito também no pessoal, essa questão de você saber fazer uma boa programação. É você saber quanto que o homem-hora vai gastar na atividade dele, que é o que muito engenheiro não sabe. E para isso,
vem de encontro logo no início da nossa conversa. Por que ele não sabe? Por quê? Porque é simples pegar. Hoje em dia é muito mais prático. Hoje em dia a moda é falar chat GPT. Mas antigamente tinha o TCPO, tinha o índice da construção. Cara, eram os cadernos bonitos. Aí colocava lá, homem-hora, para executar 1 metro quadrado de embolso. Vai gastar tanto de material e vai gastar 1 hora. Depende. Depende. Esse tempo é logo no começo do dia que a pessoa está descansada, acabou de tomar o café, tá ali no pique a 1000, toda motivada, ou é 4 horas da tarde? Né? É o quê? É um embolso interno ou é num andaime com sol de 40 graus? Vamos lá, continua. Isso é perfeito, porque o que acontece, né, em muitas obras é isso. Você tem um feedback com a sua equipe, né? Você tem aquela conversa diária com a sua equipe. É chamar um funcionário de cada vez para você estar conversando, para você estar entendendo quem é o funcionário, até onde você pode estar trabalhando com ele, até onde você pode estar ali dando aquela apertadinha para, entrega para mim essa atividade aqui, que isso falta. Hoje em dia eu falo isso abertamente. No tempo eu já trabalhei em algumas outras empresas, exemplos, cara, tinha empresa que eu sentava com o funcionário, conversava com ele, eles abafavam e o cara não tava rendendo. Só que depois da conversa... Você entendeu? Era outra pessoa. O cara, aí, por esse líder eu trabalho. Cara, você bem realista, Pompeu, assim, com maior humildade. Eu cansei de ouvir isso. Sabe? O cara chegar em mim e falar assim, velho, você sabe o que tá fazendo. Você entendeu? Você tem entendimento do que você tá fazendo. Teve uma obra que eu peguei, que o espaço era grande, claro, era uma reforma de um local, né? Do centro de tratamento de água. E eu sabia o que um sabia fazer, o que o outro sabia fazer, e dava pra trabalhar sozinho, um exemplo. Se precisar de ajudante, eu colocaria pra trabalhar com ajudante. O mais louco era tipo assim, mano, eu vou colocar esse daqui pra fazer isso daqui, porque eu sei que ele é um pouco mais lento. Eu sabia. Esses dois aqui tem mais agilidade. Coloca esses dois aqui pra fazer isso aqui. Beleza. O que tava lento lá, ele começou a perceber o quê? Que os dois que tava fazendo aqui tava indo rápido. Mano, eu vou entregar rápido. Beleza. Você entendeu? Sim. Aí nisso, esse funcionário chegou em mim e depois falou assim, cara, quando você me mandou pro outro lado lá que não tinha nada a ver, eu não entendi, mas eu adiantei algo que o pessoal que tá aqui já tá terminando e já vai atacar lá. Você entende? Então, tipo assim, são coisas que, se é um cara que não tem conhecimento, o cara fala, não, que isso eu já ouvi, tá? Isso é nossa, eu fiquei perplexo. Não, põe todo mundo pra fazer o serviço desse lado. Mas vai ficar um em cima do outro? Isso de um cara que é coordenador. Mas vai ficar um em cima do outro aqui. E lá do outro lado, não dá pro cara dar adiantada, não? Não. Põe todo mundo aqui. Beleza. Tá um em cima do outro lá trabalhando. Aí você vê o funcionário parado. O cara não vai trabalhar, o cara não vai fazer nada porque o outro já tá fazendo. Então, assim, aí você olhava assim, mano, tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui não tem prática, não tem como é que se fala uma fluidez na atividade. O que acontecia? O coordenador saía de perto, o que eu ia fazer? Meu serviço. Pessoal, faz o seguinte, fica 3 aqui, esses 2 vêm aqui comigo aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui pra mim. Então, tipo assim, o cara não tem aquela visão do que eu vou fazer depois. Ele tem a visão do que eu vou fazer agora. E pra mim, que é uma das maiores dificuldades que existem no campo de construção civil hoje em dia. É o cara que está na frente de uma liderança de uma obra que não sabe nem o que tá mandando. Você entendeu? Não sabe. Porque, mas as obras foram trocadas esse tempo todo assim. Aí você vê a obra defasada, aí você tem que voltar no lugar que o cara tava lá porque o cara não soube fazer o serviço, que isso acontece bastante, né? Teve uma empresa que eu trabalhei liderando por não estando tão presente porque era via tudo online, que era no Brasil todo esse serviço. Então, tipo assim, eu tinha que tocar a obra vendo por celular. Tanto que teve um dia que o contratante, que eu tava direcionando ele começou a questionar, nossa, mas todo dia você manda eu tirar foto, manda eu fazer um vídeo de como tá a obra. Eu falei assim, cara, porque eu não tô aí, mas eu tenho que ver como é que tá a qualidade do serviço, que é pra justamente eu não voltar novamente. Serviço você faz uma vez só, você não faz 2. Então assim, isso acontece muito, o cara tipo, não, porque eu fiz aqui e esse serviço entrega em 3 dias, como você mesmo disse, só que o cara não sabe. Se vai aparecer, por exemplo, numa construção, uma patologia, uma reforma na realidade, o cara não sabe como é que tá a estrutura da parede, o cara não sabe nada. Aí o funcionário vai lá, Renan, eu tava quebrando aqui, cara, do nada caiu um teco de reboco.
Sabe? Tipo assim, o cara não tem ideia de como é a situação. Ele tem tem a teoria, mas a prática, irmão, esquece. Zero. Assim, eu trabalhei muito tempo no ramo de manutenção predial, isso acontecia muito, mas muito. O cara, não, ali tem que passar um circuito de elétrica. Beleza. Onde você quer que ligue? Não, eu quero que ligue desse ponto a esse ponto. Beleza. Aí, às vezes, era por chão, né? Que era aquele piso elevado. Você tinha que passar pelas canaletas por dentro, aí era mais tranquilo. Agora o problema era por cima do teto, que era aquele sorro, sabe? Então, assim, aí o cara não sabia que tinha uma viga passando e o forro tava bem coladinho assim, aí faz como? Você entende? Então, tipo assim, Se vira, o cara tá dando jeito, não sei o quê. Aí você já joga aqui. Aí você fala pro engenheiro, tá, mas você vai poder fazer algum furo de passagem naquela viga passante ali? Aí o cara olha pra você, hã? Viga o quê? Viga passante, você sabe que é viga passante aqui, ó. O cara não tem noção, velho, mas quer que seja feito. Você entende? Aí o que acontece? E isso aconteceu numa empresa que eu trabalhei, que o cara mexeu numa estrutura de uma viga que não podia, ele cortou a viga. Isso é uma das coisas que eu falo para as pessoas, cara. Você colocar o risco um funcionário, entra aquele desespero, não, tem que entregar atividade, tem que entregar obra, pode fazer aí que eu assumo. Não assumo. Conselho de amigo, tá? Todo engenheiro que fala uma atividade de risco e você que tá na frente da obra aí é líder e fala, não, pode fazer que eu assumo. Não vai assumir. Ele vai tirar o corpo dele fora. Esquece esse negócio de, ele vai assumir o erro. Não vai. Ele vai jogar nas suas costas. Porque é assim que funciona em construção civil. O engenheiro, ele não vai querer perder o serviço dele. Ele não vai assumir o erro dele. Então, assim, quando você tá na frente de uma obra, a mesma coisa de você entregar um prazo, você tá falando lá com o engenheiro, tá tendo uma reunião, ó, aqui para essa obra eu preciso de um funcionário assim, assim, assado. Ah, não tem. Então não vai entregar no prazo. Ah, mas tem que entregar. Mesmo fazendo hora extra. Mesmo fazendo hora extra. Por quê? Porque eu calculei o tempo. E a mão de obra que eu tenho aqui, exemplo, é um cara mais velho, é um cara que acabou de entrar na empresa, que tá aprendendo a trabalhar, que é uma outra história. Então, assim, tem engenheiros e engenheiros, como eu falei, exemplo que eu falei do Senai. Lá não tinha esse tipo de problema, porque a liderança de lá confiava em quem? Nos líderes que estavam na frente da obra. A engenharia de lá, eu falo, não, o cara tá falando, sabe o que tá falando. Vou confiar na palavra dele. Não, Renan, é isso mesmo. Então, beleza. Vou tocar a obra desse jeito. Então, assim, que é o que falta em pessoal, em muito engenheiro. A confiança em quem tá na frente da obra. Pô, se esse cara tá falando, ele sabe o que tá falando, não é possível. Ele tem um entendimento. Aí o que o cara faz? Não, o que você tá falando aí não vai dar certo. Não, cara, não vai dar certo do jeito que você tá falando. Você tem que também entrar num consenso. Então você vai assumir a responsabilidade? O que a maioria fala? Não, eu assumo. Beleza. Quando tá chegando tanto prazo... Eu assumo. Ah, tá bom, então assina aqui. Não vai assinar. Foge. Foge. Por quê? Porque sabe que você avisou, você alertou, mas entrou no ouvido só pelo outro. Você entendeu? Eu falo uma coisa que eu vi de um amigo meu que é lá dos Estados Unidos, né? Ele trabalha com instalação de painel solar. Ele até comentou isso pra mim. Ele falou assim, cara, lá nos Estados Unidos, não existe esse negócio de, dá um jeitinho. Lá não existe negócio de jeitinho. Não tem um jeitinho brasileiro, não? Lá não tem negócio de jeitinho. Ou você faz com qualidade o serviço, ou ele sai queimando. Lá é assim. O Renan é pintor, o Renan Você não pega mais serviço. de obra. Não pega. Você não pega. O cara tem que saber fazer o serviço. Não tem conversa. É muita indicação. Tem um conhecido, não vou falar que é meu amigo, mas conhecido, eu conversei bastante com ele. Ele estava na Austrália. Na Austrália ou Canadá? Austrália ou Canadá. E ele falou exatamente isso. Ele falou, é muito do boca a boca. Demora. Tá? Demora para você pegar um serviço, para você começar. Mas depois que você pega, faz com qualidade, faz com excelência, cara, tua agenda fica lotada. Não para. Porque um fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, aí chega um momento que você começa a recusar serviços. Exatamente. Não que nem você comentou. É diferente, é cultural isso aí.